Os desafios de Caíto. Capítulo 13. Caíto estava crescendo, em tamanho, em sabedoria, em paciência, em amor por bichos e seus semelhantes. O velho Tamaim sabia que o conhecimento era mais poderoso do que a força dos homens e dos animais mais fortes. Caíto tinha, no entanto, uma dúvida. Os homens brancos que tinham vindo de longe eram seus semelhantes? Ele, Camaiurá, tinha que respeitar os caraíbas que tanto mal já tinham feito a seu povo? A essas perguntas, Tamaim ia respondendo com mansidão, com um jeito todo especial, pois sabia que os homens brancos eram o que diziam ser agora, o povo conquistador. Eles tinham as armas mais poderosas e eram em número maior. No passado dos Camaiorás, os velhos pajés e tuxauas já tinham registrado a presença dos caraíbas nas suas terras, e a origem deles fora adaptada à própria história da tribo e à própria origem do homem, para que os jovens tivessem orgulho de sua raça. E o velho Tamaim acreditava que tal história tão antiga lhes fora revelada por Mavut-Sinim. Por isso, quando Caíto, sempre desenvolvendo a sua curiosidade, perguntou: quem nasceu primeiro, avô Tamaim? Camaiurá ou Caraíba? O velho aproveitou para fazer a grande revelação, base que fortalecia a tradição e os costumes da tribo. Camaiurá nasceu primeiro, ele disse firme, e não nasceu aqui, nestas terras verdes que o homem branco chama de Brasil, por causa de uma floresta de pau cor de brasa que existia há muito tempo. Eles ouviram Camaiurá falar Brasil e pensaram que era a árvore. O pajé mais antigo da tribo, Cajurucrê, gravou numa gruta, na serra de Itacoatiá, o nome Brasil, que quer dizer domínio dos cantores tostados. Era o sinal da nossa chegada e da posse da terra. Camaiurá, vindo do outro lado da água grande, o mar, o oceano. E Cajurucré chamou a terra de Amerek, que quer dizer toda cercada pelo oceano. Cujurucrê guiou o nosso povo pela água grande? Perguntou Caíto. Não só guiou como avisou que as terras antigas dos nossos avós iam ser engolidas por chuvas grandes. Ele disse um dia: nossas terras terão de submergir sob as vagas. Assim foi determinado por Mavut-Sinim, para castigar o orgulho das criaturas. E fugiram antes da chuva grande, avô Tamaim? Fugiram. Não estamos aqui? Aquele feiticeiro velho e sábio, por ordem de Mavut-Sinim, construiu uma grande embarcação para a fuga. Mas Cujurucrê achou que um só barco para a viagem não dava para a tribo e era perigoso. O povo tinha que ser dividido em outras embarcações, para que alguma chegasse salva a algum lugar. E assim foi feito. Cujurucrê veio para cá, vô? O barco de Cujurucrê veio para cá, sim. Ele mesmo construiu, como disse, atendendo aos conselhos de um pássaro, o sepacuru. E para que a viagem fosse mais rápida, por causa das grandes chuvas que se aproximavam mais e mais, o barco foi puxado por patos selvagens, que sabem se orientar pelo sol e pelas estrelas. E os bichos da floresta já estavam aqui, avô Tamaim? Perguntou Caíto, bastante interessado na história. Só uns poucos, porque Mavut-Sinim, como também já disse, ainda estava experimentando a forma dos seres vivos que iriam povoar a terra. Ele aproveitou o poder de Cajurucrê para criar novas vidas, como mais tarde aproveitou as visões dos sonhos dos tios de Iverói, para também criar outros bichos. Lembra-se de Iverói, Caíto? A mulher do sapo Oque? Isso mesmo. Então, Cujurucrê, chegados os Camaiurás na Terra Nova, por ordem de Mavut-Sinim, fez logo uma fogueira, e das cinzas e carvão
misturados com o orvalho da taioba, foi modelando outros bichos. Modelava um e dava um sopro nele. Modelava outro e dava um sopro nele. Isso tinha que ser feito durante a aurora, para que os bichos adquirissem vida. E assim foi, a nossa floresta sendo povoada com os bichos e bichões que você, Caíto, já conhece. Como a história de Tamanhi estava sendo contada para Caíto, o aprendiz de contador da aldeia, ao pé da fogueira, os outros índios que também ouviam, quase não interferiam. Mas o feiticeiro Contitá, que não tinha a sabedoria de Tamanhi, não se conteve e perguntou: Pai Tamanhi, é verdade que Camaiurá nasceu primeiro que Caraíba, lá naquelas bandas do outro lado da Água Grande? Mas como nasceu o primeiro Camaiurá? Brotou da terra ou foi feito assim como Cajurucrê fez os bichos? Essa história dos nossos antepassados só vou contar amanhã. Agora já está na hora de Caíto ir dormir. A mãe Nunzi já está a colar, esperando por ele. Capítulo 14. No dia seguinte, de dia, o velho Tamanhi deu folga a Caíto, mais uma vez. Deixou ele sair com os outros curumins da aldeia, pelos arredores. Caíto já falando para os companheiros nos bichos que conhecia e alertando para a ameaça da cobra surradeira. De noite, ao pé da grande fogueira, Tamanhi continuou partindo da pergunta do pajé Contitá. Quem criou o primeiro Camaiurá não foi Cajurucrê, mas Nacumá, também por ordem de Mavut-Sinim. Mavut-Sinim é o deus maior, que tem a seu serviço muitos deuses menores, como Telepino, por exemplo, que é o deus encarregado do verde e da vegetação, e que tem a seu serviço as abelhas, as jandaíras. Mas o primeiro Camaiurá, criado por Nacumá, não foi um homem, mas uma mulher. Nacumá moldou a primeira mulher com a terra boa da superfície, que é muito melhor para a fecundação, para criar no plantio, como a gente sabe hoje pelas nossas roças. Essa primeira mulher se chamava Aé, e como Aé se sentia triste e só, Nacumá, com a mesma terra boa, modelou o homem, porque tudo na natureza é um par, e se divide para sobreviver e formar novo par. Essa é a força da natureza e o seu propósito. O primeiro homem se chamava Ejoni. Os dois, o par, viveram os primeiros anos na floresta primitiva, sem preocupação, comendo os frutos e as raízes da terra. Como Aé e Ejoni eram um casal saído da divindade de Mavut-Sinim e da destreza da arte de modelar do deus Nacumá, este, um dia, resolveu levar os dois para conhecerem o verdadeiro paraíso dos deuses, onde as coisas não acontecem porque nunca são mudadas. Chegados lá, o deus Nacumá falou assim para a mulher: Olha, Aé, você pode ir onde quiser com seu companheiro, pode comer frutas e raízes, pode passear nas costas do pato selvagem e na corcunda do tapir, que aqui também tem bichos, alguns semelhantes aos da terra, mas você não pode mexer nas raízes do nabo. A mulher, curiosa, não tardou a arrancar uma raiz do nabo, embora Ejoni tivesse dito para ela não fazer aquilo, por causa do pedido de Nacumá. Aé não lhe deu ouvidos, mas, como castigo pela sua desobediência, o deus Nacumá fez Aé descer de volta à terra pelo próprio buraco da raiz do nabo. Sozinha, sem mais o companheiro, começou a chorar, dia e noite. Alguns bichos, como a coruja, já estavam até atormentados com aquilo, pois não podiam caçar com o barulho dos soluços de Aé. Ela implorava ao deus Nacumá que lhe mandasse o marido, mas Ejoni não tinha feito nada de mal para perder o paraíso dos deuses. Então Nacumá, tendo pena também dos bichos, atormentados pelo choro de Aé, mandou Ejoni de volta, mas com alguns privilégios. A mulher era quem ia ter os filhos, e o homem a sabedoria e o poder de criar coisas tão belas quanto os deuses podiam sonhar.
Assim, explicou Tamanhi, o primeiro homem foi um pajé e um criador, que fez os primeiros utensílios de barro e os primeiros desenhos nas grutas antigas. Quando Caíto se espreguiçou e esfregou os olhos, a fogueira no centro da aldeia dos Camaiurás baixando o lume, o velho Tamanhi disse: Por hoje chega. Caíto vai dormir com o espírito de Ejoni, o primeiro homem bom. Capítulo 15. O dia seguinte foi gasto na floresta. Desta vez, Caíto e outros curumins da aldeia Camaiurá foram com o caçador Jumucá para terem uma aula sobre sobrevivência na selva. Caíto se preparava, assim, para o seu primeiro desafio no seu aprendizado, ganhar o diadema de Japu e a braçadeira de penas Araviri. À noite, ele contou as novidades para o velho Tamanhi, ao pé da fogueira, onde outras histórias da tribo lhe seriam narradas. Tamanhi, notando a vivacidade de Caíto e a sua alegria, falou: Caíto, você amadureceu muito com as histórias que lhe contei ontem. Ficou doente ou está feliz? Estou feliz, avô Tamanhi, por saber que a gente Camaiurá foi criada por um deus. O primeiro habitante da terra foi um Camaiurá. A preocupação de Caíto agora era saber a origem do Caraíba. Se ele tinha sido também criado por um deus. O pajé Contitá, que ouvia também ao pé da fogueira, reforçou a preocupação de Caíto com uma pergunta direta a Tamanhi. O homem branco também tem uma centelha divina? Sendo os Caraíbas tão maus, tão ruins, seria isso possível, pai Tamanhi? Não, não seria, disse o velho. Mas o homem branco também veio de Mavut-Sinim, não da sua vontade, mas de uma doença. Mavut-Sinim pegou uma doença? Admirou-se Caíto. Isso mesmo, Caíto, disse Tamanhi. De repente, não se sabe por quê, a parte esquerda dele, pegando todo o braço, começou a apodrecer e a se deformar. De fato era uma doença, mas a dama dos deuses, companheira de Mavut-Sinim, acabou descobrindo que aquilo era o que restava ainda de maldade no corpo de Mavut-Sinim, e que ele tinha que se livrar do braço podre, que outro nasceria em seu lugar. E foi o que Mavut-Sinim fez. Deixou cair aquela parte imprestável na terra, mas ela tinha vida, era viva e queria crescer. O Camaiurá, Nurima, que tinha se casado com o velho Teremoé, há muito queria ter um filho e não concebia. Passava o dia na beira de um igarapé, invocando o espírito de Telepino, deus da vegetação e da fecundação, para ter um filho. Ninguém sabe a razão, mas aquela parte jogada fora por Mavut-Sinim foi cair bem perto da aflita Nurima. E como era uma coisa viva que queria crescer, se desenvolver, entrou logo dentro da barriga dela. Nurima ficou grávida e muito satisfeita. Depois de algum tempo, o velho Teremoé, também satisfeito, ela começou a notar que o curumim que trazia na barriga era diferente. Ele tinha um poder muito forte. Toda vez que Nurima ia tomar banho no igarapé, o menino, pois já tinha forma de menino, saía da barriga dela para brincar na beira da água. De vez em quando, para sua brincadeira ser melhor e mais divertida, ele se transformava em algum animal, numa capivara, numa garça azul. Mas, do que mesmo gostava, era de voar, transformando numa variedade de pássaros. Corria, saltava e voava, e tornava a voltar para a barriga de Nurima. A mulher não contou aquilo para ninguém, mas estava triste e ao mesmo tempo curiosa, porque pensava que tinha gerado um espírito mau, embora o marido, o velho Teremoé, fosse um homem bom e seus sobrinhos também e todos os seus primos. Aquilo era um mistério que doía muito, pensava Nurima, cheia de apreensão. Um dia nasceu o curumim, que recebeu o nome de Auquê, o que se transforma, pois ele se espantou logo todo mundo, passando de curumim para jovem e para velho em pouco tempo.
Todo mundo na aldeia Camaiurá ficou com muito medo daquilo. Uma reunião foi feita para ouvir os mais velhos, o pajé, o tuxaua, os caçadores. E a conclusão foi uma só: Auquê não era um Camaiurá e devia ser eliminado, pois ele ainda iria atrair muita miséria para o nosso povo. Seu avô materno, o velho Tincoera, foi o encarregado da missão, por ter parte de seu sangue, achavam todos. Então Tincoera levou Auquê ao alto da Montanha Azul, dizendo que queria aprender com ele o segredo de uma estrela muito brilhante, que toda tarde aparecia quase no horizonte, no lado oposto do nascer do sol. Auquê concordou e subiu a montanha com o velho Tincoera, que ainda era muito forte. E num descuido de Auquê, o velho o empurrou lá de cima, de cabeça no abismo, mais fundo, e ficou olhando o corpo, a princípio pesado, descendo como uma pedra, e depois lentamente, diminuindo a velocidade, pois Auquê tinha se transformado numa folha seca, e assim chegou ao abismo sereno e sem arranhão algum. O avô Tincoera fez outras tentativas, como afogar Auquê no igarapé escuro, onde morava Iara, e ele então virou um peixe e se salvou. Mas a missão de Tincoera tinha que ser levada adiante. Auquê não se vingava, mas desde a sua chegada, a caça tinha sumido dos arredores da aldeia e os camaiorás andavam tristes e doentes, como se um grande peso pesasse sobre a cabeça de todos. Então, Tincoera foi consultar o velho Sepacuru, o pássaro que tinha instruído Cajuruquê a construir o seu barco para atravessar o grande mar. Sepacuru falou que ele tinha que preparar uma grande fogueira, alimentada com resina de jatobá. Num descuido de Auquê, ele deveria ser empurrado dentro do fogo. E foi o que o velho Tincoera fez, e Auquê começou a torrar dentro da fogueira. O avô só assistindo e dizendo para ele mesmo: desta vez Auquê está perdido. De fogo poderoso ninguém escapa. De fogo poderoso ninguém escapa. Quando a fogueira virou carvão e cinzas, um monte fumegante, Tincoera voltou à aldeia e contou: Auquê se foi, torrou, pois o fogo é poderoso. É um pedaço do sol dado aos camaiurás, bom para cozinhar os alimentos e os esquentar no frio. Ele purifica e reduz tudo ao que foi no começo, pó, e ainda alimenta a terra da superfície, com que os bichos da floresta foram modelados, e também os seres que falam. No dia seguinte, meio desconfiado, Tincoera voltou ao local da grande fogueira. E o que encontrou lá? Uma grande casa de fazenda, com animais pastando e outros animais domésticos. Auquê estava vivo e tinha se transformado, com o seu poder, no primeiro fazendeiro a invadir as terras dos camaiurás. Tinha também mudado de pele e se transformado no primeiro homem branco. Auquê não estava zangado com o avô e disse até que queria ajudar os camaiurás. Ele pediu que voltasse à aldeia e trouxesse até ele homens, mulheres, crianças para vê-lo. Ele queria lhes dar presentes, e mais presentes que iriam mudar a sua vida primitiva, dependente da floresta. E assim foi. Ainda desconfiado, mas temendo Auquê, Tincoera voltou à aldeia e disse, para assombro dos camaiurás: Auquê está vivo! Tem pele branca agora e tem mais poder. Construiu casa grande e dominou animais e criou o animal boi, que dá leite e muita carne. Está com pele branca, pois é o primeiro de uma raça de poder. Tem arma nova que cospe fogo e alcança caça a grande distância. Ele quer falar com todos da aldeia. Disse que quer ajudar. Mulheres, meninos, velhos, todo mundo foi ver Auquê nos seus domínios. Se ele é tão poderoso assim, a ponto de escapar das línguas ardentes do fogo, a gente deve obedecer, disse Tincoera. Não se pode fazer mais nada. Chegando os camaiurás na casa grande de Auquê, casa que eles nunca tinham visto antes, e aqueles animais bois que ninguém conhecia,
O homem branco falou: tenho uma proposta a fazer para vocês. Mostrou-lhes duas armas, o arco e flecha, e uma outra que ele chamou de espingarda. Arma de fogo, disse, que cospe fogo, sementes de brasa de chumbo e mata à distância. Camaiurás tem que escolher uma destas duas armas, disse Alquê. A arma de fogo é muito mais poderosa. E para mostrar o poder de sua arma, deu uns tiros, com estrondo feito de trovão na tempestade. Derrubou um galho distante e uma pequena guariba que amamentava seu filho. Os camaiurás não gostaram daquela arma malvada que matava sem necessidade. Ela era bem invenção do poder mau de Alquê. E escolheram o arco e flecha, que estava mais perto da natureza silenciosa e pacífica. Alquê comentou: está bem, vocês preferem continuar como camaiurás, com arma de pouco poder. E Alquê disse aquela palavra: arma de fogo é arma da civilização, de uma nova era. Quem não a escolher vai ficar fraco e morrerá. E o velho Tamaí concluiu a sua história daquela noite, olhando sério para Caíto. Camaiurás não escolheram a civilização criada pelo mal Alquê, o primeiro homem branco. Amanhã o capítulo 16. Tá gostando da história?